Falando de Spielberg, Segunda Guerra, né, já emendando aqui, acho que é o Resgate do Soldado Ryan, com toda certeza. Acho que eu revi o começo outro dia, é bom demais. O Resgate do Soldado Ryan, para mim, ele tem uma marca que, quando eu fui assistir pela primeira vez no cinema, aqueles famosos 25 minutos iniciais ali que você está falando, no cinema eles deram uma dimensão na época nova, que foi uma dimensão do som. Você se sentia no tiroteio. Foi uma das primeiras vezes que se usou som surround, essas coisas. Que cria ambiência ao redor. Então você se sentia no meio do tiroteio. Não era, foi um aproveitamento dramático do som. Assim. Foi uma coisa que nunca vou esquecer. E depois eu soube que o Spielberg, sendo Spielberg, ele pesquisou quais eram os sons exatamente dos fuzis, das metralhadoras, dos canhões que se usavam na época, para não ter. Mas realmente você se sente. Eu confesso que o resto do filme eu nem me lembro direito, não. A parte mais impactante é o começo. É o começo, de fato, cara. Né? Eu acho que o filme ele é bom, ele se mantém, mas a gente fala muito sobre essa abertura. Né? Eu tenho medo também, né? Você imagina, você descendo naquela os garotos de 18 praia anos daquele jeito. Podiam estar se divertindo, estavam lá levando tiro, vendo todo mundo morrer ao redor, né? Acho que é uma das reencenações mais dramáticas da guerra, de guerra, assim. A própria linguagem do Spielberg muda, né? A câmera na mão, uma câmera que parece que está suja, imperfeita, mas de propósito, né? Para impactar mesmo. Você tem o John Williams na trilha do filme, mas não tem música naquela cena. Não tem, é só tiro, é choro, é bem violento, é bem gráfico. E o próprio Resgate do Soldado Ryan, ele inspirou o Spielberg, né, a fazer mais coisas de Segunda Guerra, porque a gente tem o Band of Brothers, de 2001, que é a série da HBO, que também mostra a amizade de um pelotão, desde o treinamento até os campos de batalha. É uma das séries mais importantes, né, para trazer aquele aspecto de cinema para a telinha, como eles chamam. Essa não dá vontade de parar de ver. E depois você lamenta Pacífico quando você termina. Ele fez o Pacífico depois, né? O The Pacific, que também acho que foi mais do lado do conflito japonês. Ele até tentou fazer uma terceira, recentemente, que acho que não pegou muito, que é aquela Masters of the Air, Mestres do Ar, com Austin Butler. Muito bem feita, mas não pegou. Então o raio não caiu pela terceira vez, né? Porque o The Pacific foi muito bem sucedido também, ele ganhou muitos prêmios. E do Tom Hanks, né? O Tom Hanks ele é produtor da série, então os dois devem se reunir para falar a história da Segunda Guerra. Exatamente. E por que não, né, Dago? A gente falou de Spielberg, Segunda Guerra, Indiana Jones também, tecnicamente, é um filme de Segunda Guerra. Sem né? dúvida. Ele só luta contra nazistas, né? Ele odeia nazistas. Então acho que vale a menção de que a Segunda Guerra também inspira essas criações um pouco mais fora da curva, né? Indo mais pro gênero, pegando o período igual o Casablanca fez. A questão do primeiro Indiana Jones, e que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né? Que ali tinha as tábuas onde Moisés fez os 10 mandamentos. Poderes que podiam mudar totalmente o rumo da guerra, né? Sim. Então, é bem Spielberg isso. Sim. Né? O fato de que o Hitler tinha esse interesse pelo misticismo inspirou muitos cineastas. Né? Tipo, poderia ter qualquer tipo de terror acontecendo por lá. Exatamente. Eu também queria destacar um filme aqui que a Branca estava falando, que é essencial também, sobre o lado russo da Segunda Guerra Mundial. Também a gente fala muito sobre Estados Unidos, Alemanha, Japão, mas que é o Vai e Veja, que é essa história que acompanha um garoto que se junta aos guerrilheiros bielorrussos. E é um dos filmes de guerra mais brutais já feitos, com toda certeza. Ele é um filme muito violento, muito cru. Ele é diferente porque já começa, né, mostrando que a gente não está tão acostumado a ver o lado russo mesmo, e ele não romantiza nada da Segunda Guerra. E a câmera, ele tem uma parte técnica também que é interessante, que a câmera ela fica muito próxima do rosto. Como tem essa imagem, a imagem da capa do filme, ela acompanha muito as expressões e tem uma coisa do som das expressões. E uma coisa que é interessante também é que você vê... Ele tem 11 anos, esse menino. Acho que é um ano da vida dele, é pouco tempo, e ele parece que ele vai de 10 anos a 80, sabe? O envelhecimento por todo o sofrimento que ele vive. Esse filme eu acho que é um filme que vale a pena assistir, mas assim, você tem que ir preparado, porque você sai mal.
Você sai mal. Mas é o horror da guerra, né? Sim. E por falar nisso, né, quando a gente chega no final da Segunda Guerra também, a gente vê muitos cineastas falando sobre as consequências dela, né? E um dos filmes mais importantes desse setor também é o Roma, Cidade Aberta, do Roberto Rossellini, de 1945. Ele é literalmente filmado nas ruínas de Roma, né? Depois da destruição que a guerra causou. E isso até gera um movimento muito importante do cinema, que é o neorrealismo italiano, né? Muitas vozes começaram a sair desse movimento. Foram atores não profissionais também. Não tinha muito embelezamento, por assim dizer, né? Não são filmes com muito esmero estilístico. É assim, você liga a câmera e você captura aquilo que acontece. E esse filme é meu marco zero desse movimento. Eu acho que vale a menção também. Tem um filme interessante que eu acho que vale a pena mencionar também, né? Esse filme saiu em 2008, por mais que o conflito já tivesse acabado há muito tempo. É a Operação Valkyria, do Bryan Singer com o Tom Cruise, que conta essa história, né, incrível sobre um grupo, um pelotão nazista que planejou um atentado contra o próprio Hitler. Então você vê que o Hitler é um vilão tão definido nessa guerra que até os próprios aliados tentaram um plano contra ele. É muito estranho ver o Tom Cruise vestido de nazista, né? Sim, super-herói e tal, mas é um filme super-heróico, né? Um filme... esse bunker onde foi feito o atentado tá até lá, foi preservado em Berlim, né? Foi uma história apavorante também, né? Porque você fazer um complô dentro do regime nazista foi um negócio que exigiu muita coragem, né? E muita gente foi morta também, muitos generais, E eles eram os nazistas bonzinhos, vamos dizer assim. Assim dizer, o único filme que eles conseguem realmente completar essa missão é o Bastardos Inglórios, né? Que agora já falando sobre como as versões alternativas desse conflito, né? Acho que vale o destaque. É um filme do Quentin Tarantino que mostra um grupo especializado em exterminar nazistas, formado apenas por judeus. E o que é revolucionário desse filme é o fato de que eles realmente matam Hitler no final, eles mudam o curso do combate. Eu acho que, mesmo com uma recapitulação da cultura daquela época, dos filmes daquela época, eu acho que ele é muito relevante de ser relembrado também. E ele tem uma cena legal que eu acho que é como tanto os nazistas, a gente estava falando do cinema, o cinema sendo usado para, né, para ajudar né, dominar mentes e corações. Então você tem isso, os nazistas usaram isso, os americanos usaram isso, e o Bastardos Inglórios, ele usa o cinema naquela cena clássica, né? Que você usa o cinema para matar também os nazistas, assim. É interessante. E depois ele matou o Charles Manson também, né? No outro filme, né? Ele dá essa liberdade. Mas isso eu acho que é uma das coisas do charme da Segunda Guerra, vamos dizer assim, é que você matar nazistas é uma coisa que está liberado. Você não é. São os vilões que não têm nenhum perdão, né? Ninguém tem dó de nazistas. Né? Ninguém tem dó. Então, eu acho que isso fez muito dessa riqueza do cinema na Segunda Guerra. Mata à vontade, não tem problema não. Isso aí tem que morrer mesmo, né? Sim.